Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Docker. Não só sobre Docker, mas sobre um aplicativo específico que roda no Docker. Nesse vídeo nós vamos mostrar como que você pode instalar o wiki.js, na qual você tem a possibilidade de criar diferentes sites de modo mais simples. O que significa isso? Se eu vim aqui no meu site e eu mostrei como fazer algumas instalações e aqui são todas as etapas. Se eu vim aqui no aplicativo Llama, que eu mostrei há um tempo atrás, todas as etapas de instalação seriam aqui e eu escrevi alguma coisa para explicar como que seria. Porém, algumas das vezes não há necessidade de criar todas as explicações, eu poderia simplesmente colocar esse comando. E para tornar tudo mais fácil, nós temos esse aplicativo, wiki.js. Ele tem várias integrações, várias opções, e aqui você poderia colocar todos os seus conteúdos, ou todos os programas, ou todas as etapas. E desse jeito fica muito mais fácil você fazer as pesquisas. Então vamos supor que eu quero pesquisar uma coisa específica, eu vou pesquisar, e se eu tiver o conteúdo específico sobre isso, nós vamos simplesmente localizar. Desse jeito, tendo a opção de fazer um post completo, mas também como fazer um sistema mais interativo só com os comandos ou só com informações bem mais específicas e bem mais reduzidas, mesmo assim, modo muito mais fácil. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes a gente começa a explicar como fazer essa instalação, nós vamos explicar um pouco mais sobre esse aplicativo e quais são os requisitos antes de você usar ele. Primeira coisa, wiki.js, aqui ele fala que é the most powerful and extensible open source wiki software. Se a gente visitar esse site js.wiki, aqui ele mostra um pouco de como funcionaria esse sistema. Se por acaso você quiser rodar em Docker, Kubernetes, Mac, Windows Server e outros, ele vai funcionar de modo tranquilo. Além do mais, ele tem o Open Source License, na qual é totalmente gratuito e open source. Se a gente descer mais aqui, ele mostra quais são os painéis de configurações. Nós vamos ir por esse painel um pouco mais para frente. E ele explica o que ele pode fazer. Você pode instalar com qualquer tipo de database, você pode ter mais que um administrador, você pode fazer algumas customizações e você pode aumentar ou reduzir dependendo da sua necessidade. E aqui ele fala o que seriam as opções de autenticação, editores, histórico, localização e assim por diante. Além do mais, esse aplicativo foi baixado por mais de 50 milhões de vezes e ele tem várias integrações, na qual você pode integrar com a AWS, Asus, Google Drive, Google Cloud, Facebook e outros. E aqui ele continua mostrando como que ele funcionaria e ele explica que você pode ter a opção de Self-Host ou DigitalOcean Market. No nosso caso, nós vamos fazer o Self-Host, porque nós estamos utilizando um site externo e nós queremos que as pessoas acessem. Não é muito interessante você manter esse sistema local na tua rede, porque se você quiser acessar externamente e postar esse site, é interessante você ter uma máquina virtual, porque você vai garantir que essa máquina virtual vai estar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desse jeito, porque eu já tenho o Oracle Cloud, nós vamos utilizar o Oracle Cloud para fazer essa configuração. O que eu preciso? Se eu vim aqui no meu Oracle Cloud, essa é a máquina virtual que eu estou utilizando, na qual está utilizando o sistema operacional Ampere e ele está rodando o Ubuntu. Essa máquina virtual foi criada há um tempo atrás para fazer alguns testes e como requisito nessa máquina virtual eu tenho que ter o meu Portainer instalado e o meu Docker instalado. Daí, dependendo do tipo de conexão que você quiser, você pode usar o NGX Proxy Manager ou o próprio Cloudflare Tunnel para acessar externamente. Porque nós só estamos explicando o básico desse aplicativo, nós não vamos mostrar esse final. Porém, se você olhar num dos meus vídeos anteriores, eu mostro muito bem como fazer essa configuração utilizando o Cloudflare Tunnel ou o NGX Proxy Manager. Então, desse jeito, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa máquina virtual, nesse IP address, com a porta 9000 para abrir o meu Portainer. Aqui no meu Portainer, eu só tenho o Portainer instalado porque eu basicamente deletei todos os outros aplicativos que eu tinha, porque não tem a necessidade. Porém, se por acaso você tiver mais aplicativos, isso não vai afetar absolutamente nada. Tendo isso em mente, o que nós podemos fazer? Nós vamos tentar ver como fazer essa instalação. Então, desse jeito, eu venho aqui no nosso Docker Installation para o meu
a wiki.js. Se eu vim aqui, ele explica algumas variáveis que ele vai ter, tais como a questão de database. Essa questão de database vai variar um pouquinho se você estiver utilizando o Mariana Database, o MySQL e outros sistemas de database, porém seria o básico, seria o IP, ou a porta desse database, os usuários que você está utilizando e o nome do database. Você não tem necessidade de utilizar um database específico para isso. Você pode utilizar um database externo e conectar nesse sistema do mesmo jeito. E aqui ele fala um pouco mais de HTTPS, então seria o nosso certificado SSL. Você pode ativar ele ou você pode utilizar um dos aplicativos que eu já mostrei anteriormente para fazer esse certificado SSL. Além do mais, ele explica como fazer a High Availability, ou mais um servidor funcionando com esse mesmo sistema. E aqui começam os exemplos. No nosso caso, nós vamos procurar especificamente para o nosso Docker Compose, porque nós queremos rodar como stack. Então isso facilitaria a nossa vida. Se a gente descer, e aqui seria o nosso Docker Compose. Essa versão é a versão 3, na qual funcionaria tranquilo o nosso portainer. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar essas informações e nós vamos voltar ao nosso portainer. Aqui no nosso portainer, nós vamos vir aqui na parte de stack e nós vamos criar um novo stack. Então vamos criar aqui e aqui seria o meu stack, seria wiki.js. Eu não coloquei ponto porque senão daria erro e aqui seria o meu stack acabado de copiar. O que eu vou falar? Ele vai funcionar com PostgreSQL Alpine, então é tranquilo. Eu poderia mudar para o Mariana DB, mas não tem a necessidade nesse momento. Se por acaso não funcionar com esse PostgreSQL, porque eu estou utilizando o sistema ARM, daí sim nós vamos modificar para o MarianaDB. Caso contrário, nós vamos deixar desse jeito e nós não vamos modificar absolutamente nada. Aqui ele mostra o nome do meu database, aqui seria a senha e aqui seria o usuário. Eu sugiro você modificar essas duas informações para garantir que, se por acaso alguém tiver acesso a esse database, não consiga acessar ele. Driver, não. E unless stopped. O que significa isso? Se por acaso seu sistema reiniciar, essa máquina vai reiniciar ou esse database vai reiniciar. Isso garante que se reiniciar vai continuar funcionando. Se por acaso você deixar stopped ou qualquer outra opção, no momento que você reiniciar seu sistema, ele vai parar de funcionar e teu wiki.js não vai funcionar. Se a gente vir aqui, aqui seria o nosso database, nosso caminho. Qual o problema disso? Ele vai criar um volume específico no nosso portainer e eu não gosto dessa ideia. O que eu quero fazer? Eu quero criar no local que normalmente eu uso. Então eu vou colocar /mnt /docker qual que é o nome? wiki.js. Então wiki.js e depois ele vai ser o DataDB. Então, o que eu posso fazer? Eu posso copiar esse mesmo volume, ou esse caminho, para ficar mais fácil para mim, para a próxima etapa. Então, aqui ele fala o conteúdo ou o aplicativo que ele vai instalar. Ele está instalando através do GitHub, então isso mesmo que eu quero saber. Aqui a dependência do database, que seria esse database anteriormente. E agora ele fala qual tipo de database e quais são as senhas e os usuários. Volume, ele só vai criar um volume para o database. Você vai perguntar, Alan, mas ele não criou nenhum volume na questão do meu aplicativo. Porque esse aplicativo ele não tem nenhuma informação que ele vai rodar, ele não vai salvar nenhum dado. A única coisa que ele vai salvar vai ser todas as informações do database. Por isso mesmo que eu falei que se por acaso você quiser utilizar um database externo, tem essa possibilidade simplesmente porque você tem um aplicativo rodando e todas as informações vão ser coletadas do database. Então todo o tráfego vai vir do database, não desse aplicativo que seria o upfront para você. Outra coisa que possivelmente nós vamos ter problema seria essa questão de portas. Por que essa questão de portas? Se eu estiver utilizando o NGX Proxy Manager, a porta 80 vai estar utilizando para o NGX Proxy Manager e ele vai dar conflito. Por isso mesmo que eu vou trocar para a porta 3000. Se por acaso você estiver utilizando já a porta 3000, troque. Mas no meu caso, a porta 3000 está totalmente fine e eu não tenho nenhum aplicativo rodando nela. Tendo esses aplicativos rodados, essa questão de volume eu posso remover, porque eu já mudei o caminho absoluto para outro local. E eu venho aqui e coloco Deploy the Stack. Agora vem aquela parte chata na qual ele vai rodar todo esse stack, vai processar tudo e depois ele vai permitir que você tenha um acesso. Então ele vai demorar por volta de 2 minutos até ele terminar. Uma vez que ele terminar, nós vamos voltar aqui no computador para ver quais são as próximas etapas. Uma vez o stack completo, então significa que o nosso GS
está rodando. Nós vamos vir aqui na parte container para verificar isso se realmente está funcionando. E aqui no nosso container ele tem o container database e o container aplicativo com a porta 3000. No meu caso, eu já vim aqui no meu Oracle e permiti que a porta 3000 esteja aberta, por isso mesmo que eu posso simplesmente modificar para a porta 3000. Se por acaso você for utilizar um site para esse aplicativo, configure agora, não abra nenhuma porta. Só estou fazendo isso porque eu quero cortar aquele último etapa de configuração, então não vou mostrar como fazer isso. Então, agora nós vamos voltar para a porta 3000 e vamos dar Enter. Primeira vez que você abriu, ele vai aparecer essas informações na qual você tem que configurar seu administrador. Primeira coisa, nós vamos colocar o nosso usuário, nós vamos digitar nossa senha. No meu caso, eu não configurei no Proxy Manager ou absolutamente nada, então vou colocar meu IP address. Porém, eu sugiro você colocar o teu domínio específico já nessa configuração e você configurar ele para acesso externo antes de seguir para a próxima etapa. E agora nós podemos vir aqui e apertar instalar. O que ele vai fazer? Ele vai começar a mandar todas as configurações para o seu database e instalar todos os itens requeridos para esse aplicativo. Então isso pode demorar alguns minutinhos até ele terminar, então nós vamos esperar. Uma vez terminado, nós podemos fazer um login com o nosso usuário. Nós vamos vir aqui login. E agora nós podemos começar a criar a nossa primeira página. Primeira coisa, nós vamos vir aqui na parte de administradores para fazer as configurações iniciais. No meu caso, eu teria 2 usuários, 2 grupos. Se eu vim aqui na parte de local, eu posso configurar qual que é o local e a língua que eu estou utilizando. No nosso caso, nós vamos procurar como Português Brasil. E aqui ele já tem 100% de arquitetura para o Português Brasil. Então nós vamos colocar para fazer o download e ele vai instalar isso de modo muito fácil. Agora nós podemos escolher como Português Brasil e aplicar. E todo o site está em português. Então outra coisa, nós podemos atualizar automaticamente. Nós podemos configurar para múltiplas linguagens, então se eu quiser colocar português e colocar o inglês também, eu poderia colocar essa opção, então ele poderia transcodificar ou poderia simplesmente permitir essas 2 linguagens. Navegações seria como que seria um mapa ou o site, como que seriam as configurações. Então se por acaso eu clicar mapa do site, ou navegações, ou estatísticas, ou outras coisas, eu vou mostrar como que eu quero fazer. Então, se eu colocar navegações, ele vai adicionar os botões e os cabeçalhos aqui. Se for clássico, ele vai simplesmente permitir aquelas navegações clássicas. No meu caso, eu prefiro essa navegação, então vou deixar esse jeito. Páginas, por enquanto não tem nenhuma página, mas a partir do momento que você começar a adicionar mais informações, vai aparecer mais páginas. E palavras-chave, não teve nenhuma palavra-chave adicionada, porque não tem nenhuma página, então ele não apareceu. Aqui seria o tema. Então você pode escolher múltiplos temas que você quiser, ou você pode fazer a configuração aqui específica para o seu tema. Nesse caso, você tem que saber um pouquinho de CSS antes de fazer qualquer configuração. Caso contrário, você pode fazer com que o seu site fique meio irregular. Grupos, como mostrei, eu teria o grupo administrador e guest. Você pode adicionar outros grupos como usuários, como modernizadores e outras pessoas. Aqui seriam os usuários, teria o guest para teste e seria o meu administrador. E de agora nós podemos fazer as integrações. Aqui como integração, como análise, você pode adicionar o Google Analytics. Você pode adicionar qualquer um desses sites para monitorar seu tráfego. Então desse jeito, se você adicionar o teu Google Analytics e adicionar ele, ele vai falar quais são os países que estão de mais acessos ou quais são os horários e assim por diante. Autenticação, se por acaso você quiser ter uma autenticação dupla ou algum site específico para fazer a autenticação, aqui seria as informações. Comentário, você pode adicionar o tipo de comentário. Se por acaso você quiser utilizar esse comentário pré-definido, você pode fazer isso. Caso contrário, você tem outras opções. Se a gente vir aqui, renderização, qual que seriam as configurações que ele vai fazer. Se você não sabe o que é isso, não mexa nesse momento. Mecanismo de busca, você pode definir qual que é o mecanismo que ele vai buscar as palavras-chave. Você pode utilizar qualquer um desses aplicativos para fazer isso. E armazenamento, principalmente para backup, você pode utilizar outros sistemas. Qual que é interessante? Nesse momento ele está utilizando o path local
e ele está rodando. Mas se você quiser ter um backup ou tiver essas informações em outro lugar para garantir que, se acontecer qualquer coisa nesse servidor, você não perde todos esses dados, ou se por acaso você quiser que 2 servidores funcionem em paralelo, coletando as mesmas informações no mesmo local, você pode utilizar um cloud para isso. Desse jeito, se você quiser ter um servidor, vamos supor, no Brasil, e outro servidor nos Estados Unidos, e outro na Inglaterra, na Europa, você pode ter para ter mais abrangência e para ter possibilidade que as pessoas consigam acessar e ter maior velocidade para isso. No momento que nós estamos, não há necessidade, porém, se por acaso o site fica muito grande, tem essa possibilidade. E agora, questão de e-mails, você pode configurar o teu e-mail para mandar, se a pessoa fizer um novo usuário, qualquer coisa, você pode configurar o decamin ou você pode fazer alguma configuração básica para eles. Questão de segurança, aqui seria como que ele mantém a segurança dele e quais seriam os bloqueios que ele estaria utilizando. SSL, se por acaso você quiser utilizar o provedor Let's Encrypt, que você não tem nada, você pode configurar através dele. Informações de sistema, como que ele estaria rodando, quantos núcleos de CPU, quanta memória RAM e assim por diante. Utilidades, como que você poderia fazer o processo de autentificação, conteúdo, exportar seus dados fora do seu sistema, limpar a cache e assim por diante. E daí agora aqui vem um pouco mais específico. Se você não sabe o que é isso, não mexa nessas ferramentas de desenvolvimento. Caso contrário, você pode danificar o teu sistema ou fazer algumas coisas que não seria de modo interessante. Então desse jeito nós viemos um feedback fácil e rápido. Se por acaso vocês estiverem mais interessados um pouco mais como fazer essa configuração desse wiki.js, por favor, deixe um comentário na descrição e desse jeito eu posso ir mais especificamente por aplicativos e dar exemplos e mostrar como que você pode fazer para que você pode fazer sua implementação. Caso contrário, se ninguém comentar nada, eu não vou continuar um próximo vídeo sobre isso, eu só vou tentar montar para o meu site, como eu mostrei no vídeo anterior, na qual eu estava tentando adicionar as informações no blog post, mas também no wiki, para ficar mais fácil para as pessoas localizarem os comandos que eu utilizo nos meus sites ou nos meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e achou interessante, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!